essenciais para a nossa vida, para a gente poder elevar a consciência e colocar a empresa num patamar maior e melhor. O outro propósito da Universidade Farid é contribuir com o encarreiramento das pessoas, com Bora Crescer. Se nos processos seletivos internos a gente tiver o maior número de candidatos e que este maior número de candidatos esteja mais qualificado, significa que nós estamos cumprindo o nosso propósito de educação corporativa. A gente está formando internamente, capacitando as pessoas para que elas possam encarreirar com qualidade, encarreirar com as competências bem desenvolvidas. E, por fim, o nosso grande desafio é estar um passinho à frente, né, com olhar para o futuro. Então, a gente tem o desafio e somos provocados o tempo inteiro de olhar para frente, de ver um passo à frente, de estar um passinho à frente. E o que aconteceu nessa pandemia foi uma bênção, na verdade. Por quê? A gente não imaginava nunca que uma coisa dessa iria acontecer. Mas lá em outubro do ano passado, a gente começou a falar de uma plataforma virtual, a gente começou a falar de um lugar onde a gente colocasse os nossos treinamentos para o colaborador entrar, revisitar, fazer aulas, fazer aulão e também poder fazer uma revisão do material. Quando o conteúdo for muito denso, ter um lugar dele poder revisitar e dar uma olhada. E aí a gente começou a desenhar a plataforma virtual da Universidade Farid. Ela ficou pronta em janeiro. Ela ficou pronta, fevereiro a gente começou a ensaiar, a gente começou a colocar conteúdo lá dentro e brincar com algumas pessoas, só para ir testando. No março a gente intensificou e aí veio a pandemia. Então a gente já estava um pouco mais preparado para esse momento que a gente está vivendo. E é isso que a gente quer. Tá com um olhar lá no futuro, tá com um olhar no mercado, nas novas tendências e nas novas tecnologias. Gente, ontem eu vi uma coisa que eu fiquei, assim, eu tô até com medo de, eu vou olhar meu tempo aqui, que eu falo muito. Tá dentro, pode ficar tranquilo. Eu vi uma coisa que eu fiquei impressionada. Nos Estados Unidos, eu estou tentando o tempo inteiro estar olhando coisas, porque a gente tem que na universidade estar à frente para a gente ver o que pode fazer. Eles criaram, já tem uma empresa que criou, tem uma bebida, e o rótulo da bebida é um rótulo aparentemente normal. Quando você coloca o seu celular para o rótulo, aquele rótulo conversa com você e te explica aquele líquido. Ele te dá uma aula sobre aquele líquido, o teor, não sei o que, a combinação, um trem incrível. Então, isso é tecnologia. Daqui a pouquinho, provavelmente, os nossos líquidos, algumas das nossas cervejas, pode vir com essa tecnologia. No supermercado, a gente pode receber algum produto e não vai demorar a acontecer com essa tecnologia. Nós estamos preparados para isso? Ou a gente está preparando o nosso time para estar com um olhar lá no futuro, lá na frente, e ver o que de tecnologia a gente tem? Então, esse é o propósito da Universidade Farid, contribuir de forma estratégica e efetiva para o sucesso do negócio. E a gente tem esse dever de fazer isso, só que não conseguimos fazer isso sozinhos. A gente só consegue fazer isso com vocês. Juntos, a gente vai muito, muito mais longe. Então, esse é o convite que a gente faz. A gente já tem vários parceiros da Universidade Farid, que são os nossos professores convidados, que são fundamentais para fazer com que esse propósito chegue até a cidade mais distante que a gente tem revenda, chegue até a sala remota mais distante que a gente tenha. Porque a gente quer que chegue a todos, a gente quer que a nossa educação corporativa ela alcance todos. A gente tem três viés. A gente tem o viés presencial, que é o mais importante. A gente não abre mão dele, a gente não está usando ele agora com a frequência que deveria, por conta do momento que a gente está nele. A gente tem o viés virtual, que é o da plataforma da Universidade Farid, que a Maria falou para vocês, ensinou o caminho para entrar. E a gente tem o terceiro viés, que é o das redes sociais, onde a gente está no Instagram, que a gente no Instagram posta vários conteúdos. Conteúdos de reflexão, conteúdos de informação, conteúdos de aprendizado, várias coisas estão chegando lá no nosso Instagram. Quem ainda não tem o nosso Instagram, é só entrar Universidade Farid, tudo junto, @Universidade Farid, tudo junto. Vá lá, porque tem muita coisa boa mesmo. Reconhecimentos, a gente está começando a postar lá. Então,
usem essa plataforma também e deem sugestões, deem ideias. Vocês têm toda a liberdade de mandar e-mail para a gente, de mandar o WhatsApp para a gente, sugerindo alguma coisa para a Universidade Farid, sugerindo alguma coisa para a plataforma virtual, sugerindo alguma coisa para a rede social. Participem conosco, viva a Universidade Farid conosco. Ela vai ficar muito maior, muito melhor com a participação de todo mundo. Bem, e por fim, meu tempo já está aqui no limite, eu queria, antes de agradecer as nossas convidadas especiais, lembrar vocês que, infelizmente, ainda estamos no meio de uma pandemia, que a gente não sabe quando que ela vai parar. Então, um dos nossos compromissos é cuidar da saúde e da segurança da nossa gente. Muita gente tem perguntado por que a gente não faz a testagem. Infelizmente, nós temos uma questão financeira, o teste é caríssimo, mas ele não resolve, porque senão a gente teria que aplicar o teste toda semana. Quem às vezes deu negativo essa semana, infelizmente poderá dar negativo semana que vem, ou poderá dar positivo semana que vem. Então, ele não tem validade de um mês, ele não tem validade longa. Então, fica inviável trazer uma coisa que fizer uma vez por mês, é só pegar uma amostra daquele período, mas o que pode acontecer ao longo desse mês aqui pode ser complicado e a gente não vai conseguir medir. Então, infelizmente, a testagem a gente não faz, mas a gente entregou a máscara, nós entregamos álcool em gel, nós está chegando aí nas revendas a amônia quaternária, que é um líquido que a gente vai passar ao final do dia nas portas dos caminhões, nos lugares onde a gente tem contato das mãos no caminhão. Para quem for pegar no dia seguinte, pelo menos o caminhão já está limpo. A gente tem a bilhazinha que colocou no caminhão com água, o recipiente com água, mais o detergente para que pudessem lavar as mãos ao longo do dia, porque estavam dizendo que às vezes os PDVs estavam fechados, e é uma verdade, eles não conseguiam lavar as mãos, os motoristas e ajudantes. Então, a gente tem orientações, nós vamos conseguir para a semana que vem, nós vamos divulgar isso para vocês, um infectologista, um médico infectologista da Unimed, para dar uma palestra esclarecedora sobre o Covid-19 para a gente, para munir a gente de informação. Então, tudo que a gente pode fazer aqui no varejo foram mas inúmeras ações que a gente fez nos caixas, nos carrinhos, no distanciamento, dentro dos refeitórios, vestiários, enfim. Várias foram as ações que a gente está fazendo, ainda está fazendo, que podem surgir novas ações para a gente poder cuidar da saúde e da segurança da nossa gente. Mas não depende só da empresa, depende da gente, é uma atitude de autocuidado. Então, eu peço para vocês, usem a máscara, usem o álcool em gel, lavem as mãos, mantenham o distanciamento e, por favor, evitem festas ao final de semana. Né? Fora de casa, a gente não, fora da empresa, a gente não tem controle. Mas se as pessoas vão em festas no final de semana, você chega para trabalhar na segunda-feira e pode, infelizmente, junto com você, ter contraído o vírus de alguém que estava nessa festa, que não está se cuidando, que não está importando com o momento que a gente está vivendo. Então, se cuidem. Teremos o momento das festas, se Deus quiser. Nós vamos celebrar muito, vai ter muita festa quando essa pandemia acabar. Mas, enquanto isso não acontece, vamos celebrar em casa. O que aconteceu no final de semana passado na Revenda, uma celebração grande com a liderança, está acontecendo hoje e sábado que vem no varejo, vai acontecer na Mais Cor também. Então, é isso. Se cuidem muito e cuidem de vocês e das suas famílias. Por fim, agradecer a Carolina e a Sabrina, que são as nossas mestres que estão vindo dar um show para a gente de aula, compartilhar conosco conhecimento cervejeiro. É uma honra ter duas mulheres falando para a gente de cerveja. Olha como que o mundo muda, gente. Duas mulheres dando aula de cerveja. Então, aproveitem essa aula, aproveitem essa horinha que vocês vão ter de conhecimento, de saber, de educação corporativa, de informação e arrasem com seus amigos falando do nosso líquido precioso que é a cerveja. Deem aulas para os seus amigos, falem para eles do conhecimento que você já adquiriu sobre esse líquido maravilhoso, tá bom?
Muito obrigada, Maria. Obrigada, time da Revenda que está conosco. Obrigada, time do Varejo. E obrigada, time da Mais Cor. Beijo grande em todos e ótimo fim de semana. Obrigada, Obrigada, gente. Érica. Pessoal, vou dar 2 minutinhos aí para vocês pegarem uma aguinha, papel, caneta nas mãos, para que a gente possa aproveitar bastante o conteúdo das meninas, tá bom? 2 minutinhos, a gente já volta. E Maria. Isso aí. Acumulada, E agora? todo dia, porque todo dia ontem tem. Já me viu, né? O microfone tá desativado. O que é isso? É o negócio da cerveja. Voltamos do nosso intervalo comercial. Eu vou pedir para a turma abrir o vídeo, né? Porque já que a gente está distante, gente, pelo menos o vídeo aproxima um pouquinho. Então, libera as câmeras para a gente poder ver a carinha de vocês e ficar mais próximo, já que a gente está virtualmente. Então, é com muita alegria, estou até arrepiando. Carol e Sabrina, estamos com 183 pessoas na sala, que eu convido a Carol Loureiro, que é especialista de conhecimento e cultura cervejeira e sommelier de cerveja, e a Sabrina Medeiros, gerente regional de qualidade e mestre cervejeira. Como disse a Érica, é de arrepiar termos 2 mulheres falando para a gente sobre cerveja. Como que é bom isso! Então, é com muita alegria que eu passo a palavra para vocês. Lembrando, gente, as perguntas vão me enviando pelo chat, que eu vou compartilhando com as meninas aqui, tá bom? Carol, Sabrina, sejam bem-vindas. A gente está com o grupo de revendas e com os nossos convidados do varejo e da distribuidora Mais Cor, que é uma distribuidora de tintas. Muito obrigada. É com vocês a palavra. Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem? Então, como foi apresentada, né? Eu sou a Carol, eu sou especialista de conhecimento e cultura cervejeira aqui na Cervejaria Ambev. Tenho já aí 3 anos de companhia. Sou engenheira química de formação, mas aí fiz o curso de mestre cervejeira, fiz o curso de sommelier de cerveja. Sou apaixonada por cerveja, então resolvi, né, me especializar nesse caminho para
para trabalhar com o que eu amo. E aí toco aqui dentro toda essa parte de justamente, né, de treinamentos, conteúdos, para a gente treinar todos os nossos funcionários, os nossos parceiros, nossos consumidores, que a gente entende que o conhecimento cervejeiro ele precisa ser propagado, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do meu conhecimento. Espero que vocês gostem, né? Então, façam bastante perguntas. Podem mandar as perguntas no chat, que aí, ao longo do treinamento, a gente vai respondendo e tirando todas as dúvidas. O importante é a gente sair daqui zerado de dúvida, tá bom? Sabrina vai se apresentar agora. Isso, bom dia, turma, tudo bom? Um prazer enorme estar aqui, bastante gente para a gente falar um pouquinho da nossa paixão, do que a gente faz. Carol falou muito bem aí, tudo que a gente, todos os nossos dias, tudo que a gente faz o tempo todo, né? Nossa paixão, nosso orgulho cervejeiro. Então, eu sou Sabrina, eu estou há 9 anos na Ambev, sou formada como mestre cervejeira aí, fui formada pela Stella em Loving, né? E pela Bud lá em St. Louis. Então, atualmente sou gerente regional de qualidade, então olho toda a região da Sudeste, né? Então, Minas, São Paulo estão comigo, estão todas as nossas plantas, né? A qualidade que a gente garante aí são sob minha responsabilidade. É um prazer, assim, eu já estou com a minha aqui, ó. Espero que você esteja, não deu para ver, mas estou com a minha cervejinha aqui também para depois do nosso treinamento a gente poder degustar e aí falar muito bem sobre tudo que a gente tem para falar sobre as nossas cervejas, sobre puro malte, sobre tudo isso, tá? Fiquem à vontade nas perguntas, Carol vai estar aí ligada no chat e vamos lá. Carolzinha, você vai compartilhar com a gente, né? Sabrina e Carol, só interrompendo rapidinho. Como tem pessoas em deslocamento, a gente optou por não estar com a bebida, tá? Então, o nosso convite, que é hoje à tarde, quando estiverem lá com a família, num happy hour, eles apliquem na prática o nosso treinamento de hoje. Excelente, muito bom. Carol tá sem áudio lá, ó. Espera aí, Carol, que eu mutei todo mundo aqui. Olha se foi. Desculpa, porque quando a Sabrina começou a falar, eu botei meu microfone no mudo por causa da minha cachorrinha e aí eu não consegui tirar de novo. Não tem problema não, prontinho. Vamos aqui compartilhar já, então, gente, a apresentação. Então, vamos lá com... A Sabrina falou, né, que ela é a gerente regional de qualidade aí de toda a região sudeste. Então, todas as cervejas que vocês beberem por aí, que estiverem maravilhosas, porque ela liberou para o mercado. Então, ninguém melhor do que ela para explicar para a gente, né, o que é cerveja e contar um pouquinho para a gente aí dos nossos ingredientes. Então, bora lá. Quando a gente fala de cerveja, eu vou introduzir rapidamente. Eu sei que muitos já fizeram alguns treinamentos de cerveja, até que a gente mesmo, Ambev, deu. Mas eu acho que toda vez que a gente for falar de cerveja, eu sempre vou relembrar quais são os principais ingredientes da cerveja, né? E por que eles existem na nossa cerveja, tá? Então, a gente vai falar novamente que nossos principais ingredientes são água, a levedura, que é o mestre cervejeiro maior que a gente tem, que é onde vai fazer todas as características da nossa cerveja, a parte de fermentação. Os nossos cereais, que vem o malte, vem o trigo, vem, né, todos os cereais que a gente tem, o arroz, o lúpulo, que vai vir dar o amargor e aroma que a gente precisa, e é toda a nossa criatividade, né? Então, assim, ser mestre cervejeiro, né, ou ser cervejeiro é a gente pensar tudo que os consumidores querem, clientes, e a gente começar a juntar todos esses ingredientes e fazer aquilo se tornar especial, né? Então, sempre lembrar que a cerveja vai ter, no mínimo, esses ingredientes. E aí, de acordo com cada tipo de cerveja, é o ingrediente que a gente vai usar. Tá? Então, e aí, assim, a gente degusta, né, diariamente, desde a água até o lúpulo. A gente tem que garantir 100% da qualidade dessas matérias-primas para que a gente faça uma excelente cerveja. Então, já falamos a água, sim, existem muitos mitos de água, né? Então, a água de tal lugar é melhor que a água de outro lugar, né? Isso hoje não funciona e não é verdade, tá?
Já falando disso, né? Uma pergunta. Ah. Você aí, como gerente regional de qualidade de São Paulo, já deve ter ouvido muito sobre água de Agudos, né, não? Sim, demais. E é verdade ou é mentira? Então, isso é mentira. Assim, atualmente, essa parte de água, a gente consegue que qualquer água de qualquer lugar, a gente deixe ela nas mesmas características, tá? Então, antigamente, a gente produzia cerveja onde tinha uma fonte de água melhor, mas atualmente isso não funciona, porque a gente tem tecnologia, né, e tratamentos que vão trazer a água do jeito que a gente quer, com os minerais que a gente precisa e tornar a água cervejeira, tá? Então, eu gosto da cerveja. Eu sou mineira, tá, gente? Eu nasci em Belo Horizonte. Não moro em Belo Horizonte, mas Tá nasci em casa. Então, em Minas, tem muito a Antártica de Pirapora, né? Tem a Skol, que é a antiga Skol, que era em Nova Lima. Tem a Juatuba e agora tem Sete Lagoas, que é o NM. Então, eu sei, e familiares brincavam muito comigo. Mas eu prefiro a cerveja de Pirapora, que é melhor. Não tem isso mais, tá? Hoje em dia, a água é igual em qualquer região que a gente for. Qualquer cervejaria que você for, você bebe a água lá e você vai ver que as características são iguais, tá? Não precisa disso. Quando a gente fala de levedura, o que é a levedura, né? A levedura é o fermento. Então, a gente precisa do fermento para fermentar a nossa cerveja, para que a gente consiga transformar o açúcar em álcool, né? Falando rapidamente. E nessa transformação do açúcar em álcool, quem faz é o fermento, que eu chamo de mestre cervejeiro. Ô, Sabrina, Então, o pessoal até colocou aqui colocou que já ouviu muito falar que as cervejas da Bahia o gosto é diferente, falam que é ruim. E no norte de Minas, que é onde a gente tem uma revenda, o pessoal não tem boa aceitação com produtos vindos de outras fábricas que não sejam a de Minas. Então, eles estão perguntando se tem realmente alguma variação. Não existe uma variação pensando como cervejeiro, tá? Então, assim, o que muito se falavam era da água, então a água não é mais uma interferência, porque hoje as tecnologias que a gente tem, elas deixam todas as águas iguais, e aí eu, como mestre cervejeira, tenho que degustar todas as águas todos os dias para validar. O que interfere muito de um lugar para o outro é realmente a idade da cerveja. Então, quanto mais nova a cerveja, ela é melhor, é um pouco diferente do vinho, tá? Então, e aí quando vem de algum lugar ou outro, e eu acho que vocês já tiveram um treinamento disso, o calor interfere na cerveja, né? A quantidade de tempo exposto interfere na cerveja. Então, dependendo de onde ela vem, ela vai ter uma interferência diferente. Não é para mudar sabor, mas a idade, o calor, ela muda algumas características. Então, se tiver uma variação ou outra, é mais após o envase, pensando em transporte, em armazenamento. Por isso, a gente, quando vai dar treinamento, a gente fala muito de exposição ao sol, bares que às vezes desligam o freezer, liga e desliga. Isso interfere, assim, gente, demais. A gente demora 20, às vezes 30 dias para produzir uma cerveja, e aí a gente chega em algum lugar e a cerveja gelou e desgelou, tá sem espuma, tá sem gás, né? E eu falo, cara, eu demoro tanto tempo para produzir e você faz isso com a minha cerveja. Então, acho que o transporte, que esquenta muito a cerveja, dependendo da região que está vindo, é um dos nossos principais impactos aí de uma diferença da cerveja, tá? Os cuidados com o armazenamento. Eles até perguntaram por que essa percepção do consumidor, que uma é melhor do que a outra. Eu acho que vem muito de armazenamento. Hoje, a gente tem um programa que degusta todas as cervejas de todos os lugares do Brasil. A gente tem 36 fábricas hoje, né? Então, eu sou responsável na Sudeste, mas eu degusto todas para a gente fazer o balanço e ver quanto elas estão iguais. E isso a gente percebe um pouco pensando em transporte mesmo. Assim, a idade do produto, às vezes, um produto lata do 269 vende mais que uma lata 350, por exemplo, ou o inverso, né? E isso varia muito. A idade do produto, ela pode variar, sim, em relação ao tempo, e aí a sensação vai mudar, tá? É mais ou menos isso. É uma coisa, né, que a gente sempre fala, que
a nossa cerveja, quanto mais fresca a gente tomar, melhor. Então, quanto mais próximo, tipo assim, valorize a sua cervejaria local mesmo. Porque a cerveja que vai vir ali mais perto de você, que vai chegar no bar mais rápido e vai sair mais rápido, ela vai estar mais fresca quando tomar. Então, tem toda essa questão que a Sá falou, né, do armazenamento. Às vezes, o dono do ponto de venda, ele deixa a cerveja no sol, desliga o freezer, tudo isso que ela comentou. E também, gente, a gente não pode esquecer que a nossa cabeça influencia muito. Então, se eu já vou tomar uma cerveja pensando que a garrafa é melhor do que a lata, que a Brahma de tal lugar vai ser melhor do que a Brahma de X lugar, claro que quando eu já vou com isso na cabeça, eu acho isso mesmo. Então, quando a gente beber uma cerveja, a gente tem que beber livre de qualquer viés. Então, quando a gente degusta, como a Sá falou, a gente degusta sem saber de onde que é. Então, eu também faço parte desse painel que degusta as cervejas do Brasil, pelo menos uma vez no mês. Então, eu recebo um monte de copo. Eu só sei assim, cara, isso é Brahma, isso é Skol, isso é puro malte. E aí eu vou degustar, vou dar minha nota, vou colocar as minhas observações e depois que eu vou saber. Ah, essa foi a Brahma que veio do Rio de Janeiro, essa foi a Skol que veio de Minas Gerais. Então, isso acontece justamente para a gente já não ir bebendo falando, nossa, essa é a Brahma de Agudos, então vai ser a melhor de todas. E aí, claramente, eu vou achar que ela vai ser a melhor de todas e não vou achar nenhum defeito nela, né? Legal. Isso. Tem mais alguma coisa aí? Sim, você quer dar uma continuada e depois a gente vem? O que você acha? Vamos seguir. Tá bombando aqui o chat. Nas dúvidas. Então, a gente falou da água, falamos da levedura, que vai fazer toda a nossa transformação, né, do açúcar em álcool. Os nossos cereais, que aí vem o trigo, vem o milho, vem a própria cevada, e aí a gente vai falar do malte um pouco lá na frente, o arroz, enfim, todos os cereais que a gente usa na cerveja. E aí vem também todo o lúpulo, que é o que eu comentei, que ele vai dar o amargor, né, e vai dar o nosso aroma de acordo com o que a gente quer, tá? Então, basicamente é isso. E aí, a criatividade, a gente fala um pouco de especiarias, que a gente, hoje em dia, cada vez mais, a gente põe mais ingredientes na cerveja, né? Então, a gente tem casca de laranja, enfim, tem coentro, tem várias coisas que você coloca para começar a diferenciar uma cerveja na outra. As cervejas artesanais hoje usam muito isso, né? Vals, Colorado, elas usam muito esse tipo de criatividade que a gente começa a dar um toque diferente para as nossas cervejas, tá? Então, até aqui tudo bem, né? A gente entra agora na parte de o que é malte, né? Por que malte? Então, a gente fala assim, para fazer cerveja eu preciso de malte. Sim, malte de alguma coisa. Malte de cevada, malte de... Então, qual que é a diferença, né? Quando eu vou no supermercado, eu vou dar um exemplo, às vezes, bem grosseiro aqui. Mas a gente não pesca bacalhau, né? Eu vou pescar um bacalhau. Não, eu não pesco um bacalhau, eu pesco um peixe que vai sofrer um processo e vai virar um bacalhau. Então, a mesma coisa acontece aqui com o nosso malte de cevada. Então, eu planto a cevada, eu colho cevada, e aí eu viro malte de cevada, que é o que faz a nossa cerveja. Então, eu não consigo produzir cerveja 100% com cevada, porque os grãos não são modificado o suficiente para liberar o açúcar que eu preciso, o amido que eu preciso. Então, eu preciso passar por esse processo de malteação. Então, quando a gente fala malte, é um processo, tá? E aí, para maltear, a gente precisa primeiro macerar, né? Que é passar por a gente faz como que eu vou explicar? A gente umedece, né? Isso e deixa ele germinar, para poder uma plantinha, então eu preciso que ela entre água, ela vai germinar e depois eu vou torrar. É bem simples, mas a gente induz o processo da forma com que a gente precisa das enzimas, né, desse malte, para lá na frente eu transformar esse amido, que esse malte vai me gerar, essa cevada malteada, vai me gerar para produzir a cerveja, que é o açúcar que eu preciso, que lá na frente se transforme em álcool, tá? E aí eu vou definir diferentes cores na torração.
Se me permite, eu gosto muito nesse momento de falar de malteação, falar de 3 pontos, né? Primeiro, o que é malte? Malte, na verdade, não é um cereal que você vai encontrar na natureza. Malte é o resultado de um processo. Então, qualquer cereal que a gente tem, ele vai virar malte. E por que a gente faz isso? Porque o cereal, ele é, como a Sabrina falou muito bem, é a fonte de nutrientes para a minha levedura. A minha levedura, ela precisa dos nutrientes de qualquer cereal para ela fermentar e criar o álcool e a bolinha ali da cerveja, né? Aquele CO2, o gás da cerveja. Só que o cereal in natura, muitas das vezes, ele é muito duro, ele é muito difícil para a levedura. A Sá falou muito bem que a levedura é um dos maiores mestres cervejeiros que a gente tem, é o nosso maior. Então, a levedura ela precisa estar feliz o tempo inteiro, a gente tem que facilitar a vida da levedura. Quando eu tenho um cereal in natura, geralmente é como se eu tivesse um pedaço de carne. Pensa assim, pensa uma picanha de 1 quilo. Se eu tenho um cereal inteiro, é aquela picanha de 1 quilo inteira. Quando eu transformo esse cereal em malte, eu fatio toda a minha picanha em pedacinhos menores. O que é mais fácil de comer? A picanha fatiada ou a picanha inteira? A picanha fatiada. Então, é mais ou menos nesse sentido. Por isso que a gente faz, né, a malteação, para deixar esses nutrientes o mais disponível possível para a minha levedura. E esse processo acontece muito como... Eu acredito que muitos de vocês já têm filhos, ou vão ter filhos, ou têm filhos pequenos, enfim. Mas já tiveram essa experiência. E a gente mesmo, quando era criança, já teve aquela experiência na escola bem pequenininha, assim, pensa a gente bem pequenininho, de levar o feijãozinho para a escola para botar no algodão e esperar que o feijão ele floresça, né? Ele cresça. É mais ou menos isso que a gente faz com o malte. Eu vou pegar o grão da cevada, eu vou botar um pouquinho de água nele e vou querer que ele comece a crescer, né? A germinar, que a gente fala. Essa palavra é germinação. Só que se eu deixar a germinação acontecer por inteiro, esse meu grãozinho de cevada vai virar uma planta de cevada. Isso eu não quero que aconteça. Então, eu vou interromper a germinação pela metade. Existe o tempo certo que a gente precisa interromper essa germinação, tá? O mestre malteiro, ele sabe exatamente o dia, o horário, o segundo que precisa interromper. E aí, eu interrompo essa germinação. E como é que eu interrompo isso? Secando esse malte. Eu vou tirar toda a água que eu dei para ele no início. E aí, quando eu seco, aí eu já tenho o malte, eu não tenho mais o cereal inicial. Então, se eu faço isso com a cevada, eu vou ter no final um malte de cevada. Se eu faço isso com o milho, com o arroz, com o trigo, com a aveia, no final do processo eu vou ter o malte do milho, do arroz, da aveia ou do trigo. Então, a gente tem um malte de um cereal. Acaba que, como a cevada é o cereal que a gente mais malteia hoje, quando a gente fala malte, automaticamente remete ao malte de cevada. Mas a gente pode, como eu falei, fazer malte de diversos cereais. E aí, como a Sá falou aqui, ó, o malte ele tem diversas cores ali, depois que a gente seca, a gente pode torrar. E aí, quando vai torrando, ele vai adquirindo sabores e cores, né, Sá? Isso, então, acho que a Carol explicou muito bem aí. A gente define a cor da nossa cerveja basicamente pelo tipo de malte. E aí eu posso juntar diferentes maltes, né? Ah, eu quero um malte mais escuro com um malte mais claro. Além de eu dar um aroma diferente, porque lá no processo de secagem, a gente vai ter esses compostos que são gerados nessa parte de secagem, junto com, a gente, é um pouco químico, mas é reação de Maillard, que é a formação da coloração no malte, ela gera compostos, né? Então, a gente vai brincando aqui com os tipos de maltes que a gente quer, com o aroma e com a cor que a gente precisa da nossa cerveja, tá? Então, aí tem exemplo de N cores que a gente pode usar. O malte Pilsen é uma coloração um pouco mais clara, que é a cerveja que a gente usa, né? Skol, Brahma. Aí a gente já tem malte Munique, que é a nossa Brahma duplo malte, que é uma coloração um pouco mais avermelhada, que na junção desses dois vai dar um aroma diferente, uma cor diferente, né? A Caracu com malte escuro. Então, a gente vai ali de acordo com a cerveja. A gente vai fazer a cor que a gente vai, além do aroma, além das características do malte, né? A gente tem a parte da cor e do sabor desse malte, tá?
Pensa no Sabrina, malte como se fosse um pãozinho. E daí, quanto mais a gente vai torrando o pão no forno, ele vai ficando mais moreninho, né? Até chegar a ficar preto. E vai também adquirindo cor, aromas e sabores diferentes. Então, ele vai ali para uma casca de pão, um pão um pouquinho mais doce, não sei o quê. Até quando a gente esquece, meu Deus, esqueci o pão no forno. Aí ele já tá lá preto, quando você come, ele já chega a tá amargo. Então, é justamente isso que vai acontecendo. No início, o malte ele vai ficando um pouquinho mais doce, com as características mais de toffee, caramelo, biscoito, casca de pão, até chegar no final, que aí ele vai ter aquele aroma lá de café, de chocolate, que já é aqui mais pro malte preto, como a Sabrina falou da Caracu. meninas, fizeram uma pergunta aqui, que os clientes perguntam muito qual que é a diferença entre a cerveja Pilsen com a puro malte, mas eles querem saber qual que é a melhor resposta eles deveriam dar para eles. Tá, na verdade, gente, essa é bem importante e a gente espera o treinamento a gente está levando para esse caminho, que vocês entendam que puro malte, na verdade, é só um jeito de fazer cerveja, tá? Não é que puro malte seja um estilo ou um tipo de cerveja, é um jeito de fazer cerveja. A cerveja do tipo Pilsen é um estilo. Pilsen é um estilo de cerveja que é um estilo leve, refrescante, que vai ter uma coloração clara, que vai ter um amargor que não seja tão alto. Essas são as características de uma cerveja Pilsen. Se você for parar para ver, é a característica da maioria das nossas cervejas que nós temos no portfólio. E eu posso fazer uma Pilsen que seja puro malte, ou eu posso fazer uma Pilsen que tenha adições de cereais in natura. Então, como a gente falou ali na questão que o cereal, ela é o nutriente, ela vai providenciar os nutrientes que a levedura quer, eu também posso usar cereais in natura, que é mais fácil para a levedura pegar aquele nutriente e fazer um balanço. Então, isso tudo vai depender do que o meu mestre cervejeiro, do que os nossos mestres cervejeiros querem para a cerveja. Então, por exemplo, o que está relacionado à escolha do cereal? Deixa eu só botar aqui um slide para a gente ver aqui esses nomezinhos todos que a gente tem, tá? E eu vou falar um por um. Então, eu tenho aveia, cevada, arroz, centeio, trigo, milho e diversos outros que eu posso usar. O cereal, além de ter esses nutrientes que a levedura quer, que vão ser os açúcares, ele vai ter também proteína. A quantidade de proteína que tem dentro de um cereal vai dizer o quanto que ele vai contribuir para o peso da cerveja ou não. Então, eu tenho uma cevada, que é um cereal intermediário, eu tenho uma aveia, que é um cereal bem pesado, eu tenho um trigo, que também já é um cereal pesado, e eu tenho um arroz, e eu tenho um milho, que são cereais leves. Então, se eu quero fazer uma cerveja que seja mais leve, que desça mais fácil, que seja mais refrescante, eu posso sim adicionar um pouco de milho ou um pouco de arroz na minha cerveja, para deixar o corpo dela mais leve, como é o caso da Brahma Chopp, por exemplo. Se você pegar uma Brahma Chopp e uma Brahma duplo malte, a gente consegue perceber que na boca a gente vai ter uma cerveja mais leve com a Brahma Chopp, que é justamente o que o milho traz. Então, é só uma percepção de corpo mesmo da cerveja. Se eu quero uma cerveja que vai ser mais pesada, que vai preencher mais o paladar, que chegue a ser até um pouco aveludada, como a gente chama, eu vou escolher uma aveia, por exemplo. A cerveja chega a ficar cremosa, ela fica até um pouquinho mais espessa. Então, isso tudo vai depender da característica da cerveja mesmo que o mestre cervejeiro quer trazer. Então, não é melhor nem pior uma cerveja que vai ter arroz ou milho, ou uma cerveja que vai ter trigo, ou aveia, ou centeio, tá? É só questão de escolha. Eu não consigo fazer uma cerveja 100% de cevada, por exemplo, sem maltear, porque a minha levedura não vai conseguir se alimentar da forma que ela quer. Então, eu transformo em malte uma parte e adiciono ali um outro cereal para trazer uma outra característica.
Então, quando o cliente de vocês, os amigos, os parentes perguntarem, vocês vão dizer que, na verdade, puro malte é um jeito de fazer cerveja. Puro malte vai ser uma cerveja em que todos os nutrientes que a levedura usou para fazer a cerveja vieram do malte. E uma cerveja não puro malte, ela usou nutriente de outros cereais. Isso não deixa a cerveja nem melhor e nem pior. Isso faz, na verdade, é só uma questão de escolha do cervejeiro e de quem está tomando. Uma pessoa que gosta de uma cerveja um pouco mais encorpada vai gostar de uma cerveja puro malte, tá? Eu espero que... é verdade que a puro malte engorda menos? Então, gente, isso não é verdade. A cerveja, ela é um alimento que ela é uma bebida alcoólica, né? Então, ela vai ter calorias tanto pelos ingredientes que tem nela, quanto pelo o álcool, né? Ele traz caloria. Então, não interfere de ser puro malte ou não puro malte. Isso é lenda, né? E até muito, como é que eu posso dizer? Perigoso, eu acho, de dizer que um alimento, uma bebida alcoólica, você pode beber mais de uma do que da outra, porque você não vai engordar. Não tem comprovação científica sobre isso. Então, o álcool, ele deve ser bebido sempre de forma moderada, né? Então, não exagerar acreditando nisso de emagrecer ou não. Eu acho que hoje as pessoas elas associam a cerveja puro malte à qualidade da cerveja. E isso não é verdade, né? Acho que a Carol falou muito bem isso, que não é porque ela é puro malte ela tem melhor qualidade que outra. Na verdade, é o estilo, né? Puro malte quer dizer que ela tem 100% cereal malteado, mas ela não tem o milho, assim como a Skol, a Brahma, mas são estilos diferentes. Então, hoje o mercado muda muito em cima disso, o nosso paladar vem acostumando com estilos de cerveja diferentes, mas não, a gente nunca pode dizer que a cerveja puro malte é melhor em qualidade que a outra. Isso antigamente as pessoas achavam que era um pouco associado à lei da pureza, né? A lei da pureza alemã e tudo, que a cerveja puro malte, né, que tinha a lei da pureza, ela era melhor que a outra. Mas isso não é verdade, né? Então a gente tem que associar a cerveja puro malte, sim, a um estilo de cerveja, e aí, de acordo com o nosso paladar, é o que a gente vai escolher. A cerveja Pilsen, a cerveja de trigo, a cerveja puro malte, que são características bem diferentes e isoladas, né? Então, tem gente que não gosta de cerveja puro malte. E tem gente que ama a cerveja puro malte, mais encorpada, com um amargor um pouco mais acentuado, né? A espuma mais cremosa. Então, depende muito do que a gente quer, da harmonização que a gente vai fazer com uma carne mais pesada, enfim, num momento diferente, mas não associar a cerveja puro malte à melhor qualidade que a outra, tá? Eu acho que a Sabrina aqui, como gerente regional de qualidade, ela pode dizer que o que, na verdade, traz características de qualidade para a cerveja, o que deixa uma cerveja melhor do que a outra, são justamente a qualidade dos ingredientes. Então, o malte que eu recebi é um malte bom, o milho que eu comprei é um milho bom, a água foi tratada corretamente, a levedura está saudável, o lúpulo está bom. E também, gente, a qualidade do processo. Então, falando em processos de qualidade, aqui na Cervejaria Ambev, nós temos mais de 1.300 análises, tá? Mais de 700 testes, a gente degusta cada lote 16 vezes antes de sair da cervejaria. Isso tudo para garantir uma cerveja de qualidade no mercado para vocês. Né? Para mim, para o meu pai, para o parente de vocês, para os amigos, para os nossos clientes, porque a gente quer uma cerveja de qualidade em casa, independente de ser uma cerveja que vai ter adição de algum cereal, como milho, como arroz, ou uma cerveja puro malte. Então, o mesmo processo de padrão de qualidade da cervejaria Ambev se dá para todas as cervejas. Tá? Então, eu entendo que hoje o mercado está buscando por isso, ou existiu, né, uma lenda e agora as pessoas acham que puro malte é melhor, que puro malte tem um glamour a mais, etc. Tudo bem, se o consumidor está achando isso, tudo bem, mas o nosso papel
como cervejeiro e vocês agora como embaixadores cervejeiros é mostrar que existe cerveja para todas as pessoas. O portfólio da Ambev é um portfólio muito amplo, é um portfólio muito diverso, que é para agradar qualquer tipo de paladar. Tem gente, como a Sabrina falou muito bem, vai ter gente que vai gostar de cerveja mais leve. O meu pai gosta de cerveja mais leve. Já eu gosto de cerveja um pouco mais amarga. Então, eu tenho uma cerveja, eu vou no mercado, eu vou ter lá a minha gôndola certinha, ou a cerveja que eu vou comprar para levar para casa, e o meu pai vai ter a cerveja dele. E na Ambev a gente tem essa oportunidade, essa diversidade, tá? Eu espero que esse recado tenha ficado claro. Então, tipo, quando falarem de qualidade para vocês, falem, cara, a gente tem que entender que na Ambev a gente tem qualidade porque a gente cuida de todo o nosso processo, independente do tipo da cerveja. E pode convidar, né, o dono do bar, Parente, amigo. para visitar as nossas cervejarias, né? Então a gente tem algumas cervejarias, no momento, claro, por conta da pandemia, está fechado, mas é uma boa oportunidade de entrar. A gente tem algumas cervejarias que são abertas à visitação para vocês verem como que a cerveja é feita, para vocês verem lá exatamente os nossos ingredientes, verem os pontos de controle e entenderem exatamente tudo isso que eu e a Sabrina estamos falando aqui. Tem mais perguntas? Tem um monte. Vamos passar, Se vocês quiserem passar mais um pouco, acho que é legal, porque às vezes o que eles estão perguntando está vindo no próximo slide, então acho interessante. E assim, um negócio legal, e voltando aí à parte de qualidade, eu falo muito sobre as nossas marcas, né? Então a gente fala assim, a cerveja puro malte é melhor ou pior. Assim, vem muito do que a gente espera da cerveja, né? E a gente vê, por exemplo, a Bud é uma cerveja excelente, né? Tem um mercado gigante e é uma cerveja que é feita com arroz. E é arroz mais caro que o arroz que eu como em casa, né? Então, o arroz que a gente usa para Bud hoje, né, quando chega na fábrica, né, na cervejaria, eu falo, meu Deus, eu dou vontade de comer o arroz. É um arroz excelente, porque a gente precisa de características específicas. E é uma cerveja, a Bud é uma cerveja mundialmente reconhecida, né? Então, a gente não pode sempre associar, voltando a falar da qualidade por ser puro malte ou não. Acho que é do estilo da cerveja, tá? Então, reforcem muito isso, porque tem cervejas excelentes, com estilos excelentes, que a gente vai escolher de acordo com o nosso momento. E aí, quando a gente olha por que no Brasil a gente usa muito milho e outros lugares não é milho ou mandioca, né? Enfim, é que lá atrás, antigamente, a gente fazia cerveja, a gente já falou que é feito por cereais, né? Então, a gente usava os cereais que eu tinha à mão, aqueles cereais que eram fáceis. Então, assim, já falei que eu sou mineira, né? Meus parentes, todo mundo tem sítio, tem um milhinho lá no fundo, né? Então, aqui no Brasil tem muito milho espalhado, né? Todo mundo tem alguma plantaçãozinha aí de milho, de mandioca. Então, isso antigamente era muito maior, porque as pessoas usavam isso para se alimentar também, não só para produzir cerveja. Então, a gente usava por região, a gente fazia cerveja com aqueles cereais que eram mais fáceis, né? Pelo solo, pelo clima. Então, tudo que era mais fácil, eu tinha no fundo da minha casa, eu mesmo ia lá e fazia a minha cerveja. Tem a história, né? Que eles foram colher os cereais, e aí choveu, e aí viram que, né? Aquilo virou cerveja, porque fermentou, né? E aí eles descobriram, e para cada lugar tem aquilo que é mais fácil e da gente usar. E aí, junto disso, vem as especiarias, que a gente vai pegando aquilo também que está no quintal e vai jogando na cerveja. Foi também quando surgiu o lúpulo lá atrás. Então, mais ou menos isso é a ideia da matéria-prima que a gente usa, né? Falamos bastante aí do tipo, a gente quis focar bastante na parte inicial para falar de matéria-prima e malte, que eu acho que a gente falar só da cerveja, a gente acaba não aprendendo tanto, né? Por isso a gente ficou tanto tempo aí na parte de matéria-prima. Quando a gente fala, então, nosso mapa de cerveja, é o que a gente já vem falando lá atrás, né? A gente tem, então, as bem mais leves, né? Que vem Skol Pils, a Sub-Zero. Aí a gente tem as balanceadas, que são as mais comuns hoje,
que vem a Boêmia, vem a Original, vem a Antártica, vem a Bud, que são aromas diferentes, ó, cada uma ali tem um perfil diferente. É a mesma característica, mas são perfis de cerveja diferentes. E quando a gente vai degustar, igual eu e a Carol, a gente comentou que a gente degusta todas, a gente tem o perfil da cerveja lá que fala assim, ó, a Skol tem que ser com esse amargor, com essa espuma, com essa cor, com isso, e a gente pontua isso para falar quanto a marca ela está parecendo com aquele perfil que o mestre cervejeiro definiu. E isso vai fazer com que a gente estabilize e deixe todas as cervejas iguais. Eu vou degustar e vou falar, ó, essa aqui está um pouco mais leve o amargor, preciso deixar ela no mesmo patamar. E a gente vai ajustando esses processos, né? Aí a gente tem as com sabor marcante, vem Stella, vem Brahma, vem Corona, as mais fortes, hoje a Ribeirão e a Beck's vem assim, com mercado ótimo, as pessoas adoram, e são cervejas bem mais encorpadas, com amargor diferenciado. E aí depois vem a Demoiselle aí, com as novas experiências, novas especiarias que a gente fala também, bem mais forte, né? Mas com a sua característica específica. Então, se você pegar a Rugarden com casca de laranja, com coentro, a Cauim, né? Então, são cervejas bem diferentes, mas que têm o seu público específico e o seu momento específico. Eu adoro uma Skol, mas em determinado momento eu gosto de beber uma Cauim, né? Então, é mais ou menos isso que a gente tem que falar. Eu acho que esse mapa é importante vocês terem bem em mente, e acho que não sei se já tiraram foto, etc. Mas eu acho importante porque quando a gente pediram, né, o treinamento pra gente, era justamente pro vendedor saber, né, pô, como é que eu vou diferenciar as cervejas? E nesse caso, principalmente os puro maltes, etc., que acredito que seja o que vocês estão mais vendendo. Então, aqui é um bom guia para vocês mandarem para os clientes, né? Quando perguntarem, cara, você gosta de uma cerveja que tem um sabor mais marcante? Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma Stella, eu tenho uma Corona, eu tenho uma Brahma Extra. Você gosta de um sabor um pouco mais forte? Lembrando que isso está muito associado também ao amargor, tá? Então, você gosta de um sabor mais forte? Porque eu já vou ter a Serra Malte, já vou ter a Beck's, já vou ter a Colorado Ribeirão Lager, que são cervejas aqui que vão ser mais amargas. Não, você é uma pessoa que gosta de uma coisa mais balanceada, mais equilibrada, nem muito, nem tão pouco. Então, vamos aqui para o sabor balanceado. Então, eu vou ter a Boêmia, a Skol, a própria Brahma do Plum Malte, que a gente não colocou aqui no... Falha minha, tá, gente? Eu não botei aqui no slide. Mas ela tá aqui em sabor balanceado, a Brahma do Plum Malte. Então, agora eu vou passar para vocês alguns cards que depois dessa apresentação eu vou deixar disponível, né, para vocês terem isso no WhatsApp de vocês. Eu acredito que todo mundo aqui deve usar o WhatsApp já, né? E podem compartilhar esse material com os clientes, os amigos, os parentes, e ter com vocês também, que vai tirar todas as dúvidas agora que vocês têm das nossas cervejas. Eu não trouxe de 100% porque a gente pediram, né, pra gente focar mais nas puro maltes, que é o que a gente que vocês estão trabalhando mais. Então, a gente vai comentar as principais características de cada uma e os diferenciais dela no momento de venda. Então, se serve de consolo, digamos assim, eu também já fui da parte de vendas, eu já fui supervisora de vendas, então eu sei muito bem como o cliente é chato e o que é que eles vão perguntar. Então, acho que eu consigo ajudar vocês aqui. Se não ficar claro, vocês pedem. Então, aqui... Cliente e família, né? Os dois, porque família, cliente e família, porque tá os dois pegando o pé direitinho, viu? Nossa, meu Deus do céu. Não aguento, gente. Às vezes, amigo, 10 horas da noite eu falo, gente, isso aí é consulta de trabalho, amanhã, 8 da manhã, pelo amor de Deus. Amigo igual os meus, eu não preciso não, viu, gente? Tá foda o negócio. Mas a gente usa muito isso, tá? Muito. Assim, eu acho que a Carol falou muito bem, esses cards, é legal, eu salvo no favoritos ali, e não tem problema nenhum a gente divulgar, porque é um recado simples do que a gente quer expor daquela marca. E aí o que acontece muito é, às vezes, alguém me liga e manda com o próprio card, fala assim, ó, eu não entendi tal card. O cliente me perguntou, eu não entendi. A gente vai responder ou vai falar um pouco mais sobre ali. Mas o card, ele tá bem explicado e deixa bem claro o perfil e o que a gente espera daquele produto, entendeu? Então, acho que isso é muito bom.
Então, começando aqui pela Skol Puro Malte, que teve... Eu escolhi ela para ser a primeira porque teve toda aquela revolução, a Skol veio Puro Malte, etc. Então, aqui tem, né, a categoria dela. Então, a Skol Puro Malte, ela é uma cerveja de sabor balanceado. Então, tipo, ela não vai ser tão forte, ela não vai ser tão amarga. O corpo dela vai estar ali bem equilibrado, tá? Então, de ingredientes, ela só tem água, malte, lúpulo mesmo. A gente não coloca levedura aqui porque ela sai durante o processo, né? Então, no final, ali na garrafa mesmo, a gente tem a água, malte, lúpulo. Ela aqui vai ser uma cerveja que vai ter 84 calorias em 200 ml, que é um copo de cerveja, né? A medida que a gente considera padrão para medir. Qual é o estilo dela? Ela é uma cerveja do estilo Premium American Lager, né? Ela tem 4,4 de teor alcoólico. Ela vai ter 11 de IBU. IBU, gente, é o International Bitterness Units. Nossa, Carol, que nome feio, que nome chato, não sei nem falar isso. Então, resume para IBU, mas vocês precisam saber o que significa. É o teor de amargor da cerveja, o quanto que ela é amarga. Então, o número do amargor, né, o número do IBU vai dizer o quão mais amarga é uma cerveja. Então, ela tem 11 de IBU, então ela tem o IBU aí que não é tão alto, ela tem um amargor que não vai ser tão alto, tá? E o que é que eu posso usar para diferenciar a Skol ali no meu momento de vendas? Então, ela é eleita a melhor International Lager, Lager internacional, né, do maior concurso cervejeiro no mundo. Então, em 2019, aconteceu, na verdade, existe um concurso, né, chamado WBA, que é o maior concurso de cerveja do mundo, é como se fosse o Oscar da cerveja, né? A gente vai lá eleger quais são as melhores cervejas em cada categoria, tipo aquele negócio de filme, né? O melhor filme de terror, o melhor filme de drama. Existe também para cerveja. Então, vão profissionais do mundo inteiro para Londres, né, na Inglaterra, para eleger as cegas, como eu falei, sem eu saber, eu só vou receber um copo com um número para eu dizer qual é a melhor cerveja. E a Skol Puro Malte foi eleita a melhor do Brasil, a melhor lager do Brasil. Então, ela foi para Londres, inclusive, competiu com as melhores lagers do mundo inteiro, mas ela ganhou aí a medalha de melhor do Brasil. Então, ela competiu, pensa todas as cervejas lagers que você vê na vida, quando você chega lá no mercado e vê aquele símbolozinho lager, a Skol competiu com ela no mercado, né? Competiu com ela aqui no Brasil, e ela foi eleita pelos especialistas a melhor. Então, ela ganhou medalha de ouro, ela ganhou como a melhor do país. Ela é uma puro malte refrescante. O que a gente fala, o que eu quero dizer com isso? Dentro do processo de produção, a gente aplicou uma tecnologia que demorou anos para ser feita, nasceu aqui no nosso Centro de Inovação e Tecnologia. Não vou me aprofundar muito nisso, mas essa tecnologia permite que a cerveja ela fique mais tempo fresca no mercado. Então, quando vocês verem lá o prazo de validade da cerveja, significa que à medida que ela vai se aproximando do prazo de validade, ela vai perdendo aquelas características iniciais que a gente comentou no início. Lembra que eu falei que quanto mais fresca a cerveja, melhor? Com essa tecnologia que a gente aplicou na Skol Puro Malte, a gente consegue garantir que mesmo no último dia da validade dela, ela esteja com o mesmo sabor do primeiro dia que ela saiu da cervejaria. Então, é a tecnologia freshness, que a gente chama. Quando vocês forem ler a embalagem da Skol Puro Malte, tem lá tecnologia exclusiva, tecnologia única, algo assim. Então, é dessa tecnologia que eu tô falando. Que está escrita aqui, né? Feita com tecnologia exclusiva que utiliza nitrogênio na produção. Então, é essa tecnologia que vocês precisam saber. Durante a produção, é utilizado na fervura ali nitrogênio, que é um gás inerte, não contribui com nada, né? É um gás lá que a gente vai colocar. Mas esse gás, nesse processo de fervura, vai garantir que ela fique fresca por mais tempo. Então, ela é criada no Brasil, o copo ideal é aquele copo lá que alguns chamam de tulipinha, outros chamam de copo lager, enfim, cada lugar do Brasil tem um nome. E ela harmoniza bem com comidas leves, então frango, frutos do mar e peixes também, para quem já atende aí clientes mais premium e tal, que gosta de falar disso de harmonização. Agora, nossa queridinha Brahma Duplo Malte, que veio aí para bombar durante a quarentena, né? Tipo, ela lançou e assim, eu acho muito legal. Eu tô agora no Rio, mas eu tava na Bahia, no interior da Bahia, na casa do meu pai. E, tipo, eu lembro que quando a Duplo Malte chegou no mercado, acabou. Assim, tipo, todo mundo caiu matando e
eu querendo lá, me matando no jeito junto com o povo, e meu Deus, ninguém encosta em mim, que é distanciamento social, porque eu queria levar a duplo malte para casa, e se tornou a cerveja favorita do meu pai, né? Então, ela também é uma cerveja de sabor balanceado. Assim como a Skol Puro Malte, ela vai ter 11 de BU, então ela não vai ter esse amargor tão alto. Ela tem 2 de corpo, então ela não chega a ser tão encorpada. Também é do tipo Prima American Lager. Tem as mesmas calorias quase ali da Skol Puro Malte também, né? Ela tem ali os seus 81 de caloria. E sobre a marca, né? Então ela tem essa combinação do malte Pilsen e do malte Munique, que a Sabrina falou muito bem sobre o malte Munique, que é um malte que vai ser mais torrado, ele passou por mais tempo ali no processo de secagem, então ele tem uma cor um pouco mais significante, um aroma também. Então isso tudo contribui para a cerveja, então é por isso que ela vai ter um dourado, ela de todas as nossas puro maltes, ela vai ter aquela cor mais intensa, aquela cor mais dourada, uma espuma super cremosa. O malte Munique também ajuda para trazer essa espuma mais cremosa, e vai ter também nas suas notas de degustação ali um pouco de cereal um pouco mais torrado. Em vez de ser o pão fresco, já vai ser aquele pão com a casquinha de pão, assim, um pouquinho que passou um pouquinho no forno, tá? Então, é uma puro malte diferenciada, saborosa e ainda assim refrescante. Utiliza 2 tipos de malte em sua composição, combinação perfeita entre sabor e tradição, porque Brahma é tradição, então a gente não deixou para trás as tradições de Brahma. Foi um desafio super grande para os nossos cervejeiros, porque a gente não podia perder a característica principal de Brahma, que é justamente a leveza, né? A cremosidade da espuma, aquela refrescância de Brahma. Então, a nossa cervejeira que desenvolveu essa cerveja, ela teve esse desafio, né? De como trazer uma cerveja puro malte, com um malte diferente, mas que ainda tivesse as mesmas características. E é isso que a Brahma entrega. E por ser tão tradicional, ela é aquela cerveja do boteco. Acho que aí em Minas Gerais vocês sabem que o boteco só é boteco com Brahma, então o que vai harmonizar é batatinha frita, amendoim, croquete de carne, tudo aquela comida de boteco vai ser boa para ela, principalmente se tiver um pouco mais de fritura, porque ela tem uma carbonatação bacana, né, que vai ajudar a limpar o paladar da fritura. E também quando a gente vem, por exemplo, um croquete de carne, quando a gente frita os alimentos, ele acaba adquirindo um sabor um pouco mais caramelado, que é natural, né? Se a gente deixar fritando ali um pouquinho mais, ele vai adquirir esse sabor caramelado, que vai harmonizar bem já aí com esse malte Munique também. Então, é uma combinação ideal. A duplo malte, gente, é perfeita, assim. Eu acho que foi a inovação nossa que se encaixou perfeitamente com a marca, né? Com o glamour da marca Brahma, junto o glamour com o boteco, né? Eu acho que juntou as duas coisas. Assim, eu, como mineira, eu amo a duplo malte com tropeiro, torresmo, porque os sabores, né? A junção de sabores com o estilo duplo malte, né? Que ela tem uma espuma mais densa. Quando você serve no copo, você vê que a espuma dela fica mais cremosa, diferente das outras. É um pouco o que a Carol falou, ela limpa a nossa, né, o nosso paladar. Então, quando a gente pega uma picanha no churrasco com uma gordura assim derretendo, ela fica muito bem, né? A Skol Puro Malte também traz isso, mas ela é um pouco mais leve. Então, muito sabor, você pode ter uma mistura. A Brahma, ela junta, né? A gente chama de semelhança, ela tem degustação por semelhança. Então, a característica do que a gente vai comer, um pouco mais gorduroso, com mais tempero, junto com a duplo malte, elas formam uma sensação diferente, né? Então, eu acho que é esse o ponto. Justamente por conta do malte Munique, né, que vai permitir um alimento um pouco mais grelhado ali, um pouco mais carregado de sabor do que a Skol Puro Malte, porque se eu pego esse alimento mais carregado de sabor da Skol Puro Malte, posso acabar matando a cerveja. Então, perfeito, sabe? Outra queridinha aqui agora, que também veio para bombar com tudo, é a Beck's, que é outra Puro Malte. E aí a gente já vê que ela tem uma categoria diferente. Ela vai estar ali na família dos sabores marcantes. Se a gente for ver, ela tem 20 de IBU.
é quase o dobro do que a Skol, é quase o dobro do que a Brahma. Então, ela tem um amargor o dobro daquelas duas, né? Ela vai ter um amargor mais presente, ela também vai ter um corpo mais pesado. A gente vê aqui que a gente tem 3 pezinhos de corpo. Ela tem 5% de teor alcoólico, então já não é tão diferente de álcool assim do que uma Skol Puro Malte e uma Brahma, que é 4,7. Mas o fato de já ter mais amargor, de já ter mais corpo, a gente já associa que vai ser uma cerveja um pouco mais pesada. Tá? Então, ela é uma cerveja que segue a lei da pureza alemã. Sá falou logo no início, né, sobre essa lei. A lei da pureza alemã foi uma lei que foi instituída em 1516 no sul da Alemanha, né, que dizia que a cerveja só poderia ser feita com água, malte e lúpulo. Depois de muito tempo foi descoberta a levedura e falou, pode botar levedura também. Mas ela tem essa parte da lei, e também tem algumas outras regrinhas de processo que os alemães são bem chatinhos, né? Eles são bem assim. E aí tem outras regras de processo que não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o quê. Então a Beck's, a gente foi, né, na Alemanha, a gente trouxe cervejeiros alemães de um instituto chamado VLB, que é um instituto reconhecidíssimo no mundo. Trouxemos os caras para cá, eles são peritos em lei da pureza. A gente trouxe os caras para cá, mostrou para eles o nosso processo, eles validaram como realmente um processo que segue 100% da lei da pureza, como se fosse feito lá na Alemanha. Então, isso tudo porque a gente não queria descaracterizar a Beck's, tá? Lá na Alemanha ela era feita assim, aqui no Brasil ela precisava ser feita da mesma forma. Então, ela tem a característica da lei da pureza, desde o plantio do malte até o copo do consumidor, ela é 100% validada. Ela é uma representante fiel da tradição alemã, então é uma cerveja que o alemão toma no dia a dia. A gente, assim, em Minas, no caso, eles vão ser a Brahma, lá na Bahia, Skol ou Boêmia, né, que a gente toma no nosso dia a dia. Mas no caso da Alemanha, é a Beck's, então é a cerveja do dia a dia dos caras. É uma cerveja premium com amargor superior, né? Ela tem 20 BU e que fica mais tempo na boca. Então, é mais indicada para aquelas pessoas que gostam de cerveja realmente mais amarga, que a gente vai sentir aquele amargor ali, mas não vai ser aquele amargor ruim, tá? Vai ser um amargor que é equilibrado. Eu mesmo sou apaixonada, né, por cervejas um pouco mais amargas, então, assim, ela tá ali no nível perfeito. E para harmonizar, eu posso pegar os principais pratos alemães, né, que por cultura mesmo vai harmonizar a cerveja alemã com comida alemã, mas também um peixe que seja um pouco mais grelhado, que tenha um pouquinho mais de tempero, uma salada que ainda é fresca, mas eu posso botar ali uma rúcula, um agrião que vai ter um amargor ali que vai combinar com a cerveja, temperar um pouco mais com azeite, porque vai ter uma acidez que vai lembrar ali a cerveja. Então, a origem dela é a Alemanha, né? E também esse copo ideal aí já é a tulipinha. A Boêmia da Beck's, Carol, rapidão. O amargor alto dela, o 20 aí que a gente fala, por ela ser bem balanceada, o amargor ele não se pronuncia. Você falou isso, mas assim, eu acho que o principal marco da Beck's é que por ela ser bem balanceada na característica e no perfil dela, o amargor de 20 não é aquele amargor que incomoda. Tem cervejas que tem um amargor de 20, que quando você beber, você vai sentir extremamente amargo, mas é porque o corpo é muito baixo, né? E muitas artesanais, por exemplo, usam amargores muito altos com o corpo muito baixo. Então, você sente o amargor te machucando na hora que você vai beber, às vezes, dependendo do nosso paladar. Então, a Beck's, ela tem esse balanço, um corpo muito bem suave, né, intermediário para o que é o dela ali, com o amargor, e faz esse balanço que a gente não fica com aquele amargor na boca o tempo inteiro, né? E aí ela desce muito bem aí com todas as harmonizações que a Carol falou. Adoro. Aqui a queridinha lá da minha Bahia, Boêmia, e também daqui do Rio de Janeiro, né, natural de Petrópolis. Ela já vai ter também ali, vai estar na família da Skol, da Brahma, com o seu sabor balanceado. Então ela vai ter um amargor de 9 IBUs, então ela já é menos amarga do que a Skol, menos amarga do que a Brahma e muito menos amarga do que a Beck's, né?
Então, o seu cliente, que é um cliente que gosta de cerveja puro malte, mas não gosta do amargor, cara, vai de Boêmia. Vai de Boêmia, não vai ter erro, tá? E além de tudo, a Boêmia, ela tem aquele quê de características também de cerveja alemã. O nome dela é tradicional da Alemanha, né? Boêmia, aquela região do sul da Alemanha, muito, muito tempo atrás, chamava região da Boêmia. E aí ela tem o lúpulo que é usado na Boêmia, é o lúpulo Saaz, que é um lúpulo também alemão, que traz essa característica mais floral, um pouco mais de especiaria mesmo. A gente sente aquele cheiro de coisa verde gostosa, assim. Eu sou apaixonada por Boêmia, tá, gente? Então, é uma cerveja incrível. Tem esse balanço mesmo ali entre o malte e o lúpulo. O lúpulo, ele vai se destacar, como eu tô falando, mais no aroma do que no amargor. Então, muito, muito bacana. Ela é a primeira, né, cervejaria do Brasil. A Boêmia foi a primeira cerveja do Brasil em 1853. Se instalou aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, desde 1853, a gente tem a tradição de fazer a Boêmia com a melhor qualidade possível. E a receita com lúpulos europeus, esse lúpulo que eu falei aqui, que é o lúpulo alemão. Então, tem esse quê aí refinado. E também ela vai muito bem com pratos leves. Eu gosto muito de Boêmia ali no bar, no boteco, comendo amendoim, castanha, aquele queijinho, prato cortado, assim, com limãozinho em cima. Fica incrível. Para mim, é a cerveja do boteco, né? Tanto que tem a linha Boteco Boêmia. Ela também vai ser do estilo Premium American Lager. Então, o cliente gostou de uma puro malte que não seja tão amarga e que tenha um equilíbrio de corpo, vai de Boêmia que vocês vão acertar. Beleza? E aí, se vocês reparam bem a diferença, o corpo da Boêmia, ele é igual ao corpo da Beck's, só que muda o amargor, né? Então, o amargor da Beck's é 20 e o da Boêmia é 9. Então, tá aí um pouco a diferença da sensação de uma cerveja e de outra. Só que o amargor 9 da Boêmia, ele tem um aroma lupulado, um aroma frutado, às vezes até maior que a Beck's. Né? Então, porque ele usa esse lúpulo específico que a Carol comentou, que é o lúpulo Saaz, que a gente deixa ele na Boêmia para dar a característica frutada da Boêmia que a gente vem hoje. Então, quando você abre a Boêmia, vem aquele aroma frutal da Boêmia. Ele vem bem desse lúpulo que a gente usa só na Boêmia, tá? E assim, para quem for viajar e for na região lá do Rio, vale muito a pena ir no Museu da Boêmia, lá em Petrópolis, tá? É bem legal, ensina muita coisa. Tem o barzinho depois, que é maravilhoso. Então, assim, vale a pena. Com certeza. Muito, muito legal. Aqui a gente já vem para uma outra cerveja que vai ter a característica marcante, né? Que é a Serra Malte. A Serra Malte, ela vai ter 19,5 de IBU, é quase o IBU da Beck's, né? Então ela tem aquele harsh da Beck's, aquele amargor. Também ela vai ser encorpada. Então o cliente, ele acha que, não quero beber cerveja importada, a Beck's só tem de 300 ml, esse negócio de cerveja importada não é para mim e tal, mas o cara ainda gosta ali de uma cerveja mais tradicional, uma cerveja mais amarga, que seja encorpada, vai de Serra Malte, tá? Então ela tem esse sabor marcante. Eu gosto muito desse card porque mudou a concepção, esse especificamente da Serra Malte, de muitos jovens que eu conheço, que eles tinham a percepção que a Serra Malte era cerveja de velho, que só velho bebia. Só que aí quando eles param e olham, meus amigos, né, param e olham que, tipo, as características delas são muito interessantes, aí falam, nossa, eu vou dar uma oportunidade para a Serra Malte. E se descobrem e falam, nossa, é uma cerveja incrível. E a Serra Malte o balanço dela é muito, muito bacana. Assim, o que é que vai diferenciar ela da Beck's? A Beck's, ela vai ter também aquele aroma de lúpulo, a gente sente o gosto mais do lúpulo. Já na Serra Malte, apesar dela ter quase esses 20 de IBUs, a gente vai sentir mais a presença do malte mesmo. Existe esse equilíbrio, mas a gente sente mais a presença do malte. Então, já é para uma situação um pouco mais diferente, assim. Mas ainda é incrível essa cerveja, ela é muito boa. E tem um preço também super acessível, né? Então, às vezes, você também quer tomar uma cerveja um pouco mais amarga e não tá com tanta grana ali para
investir na Beck's, cara, investe na Serra Malte, tem aquela de 300 ml que eu acho linda, aquela garrafinha. Então, ela também foi fundada em 1953, tem um amargor acentuado e é mais encorpada. É uma cerveja puro malte, super tradicional de bar, né? Principalmente no sul do país. É um amargor intenso de 19,5 BU. Para os entendedores de cerveja, claro que a gente botou aqui um marketing mais voltado aí para aquela galera mais antiga no bar que acha que sabe mais de cerveja do que qualquer outra pessoa. Chega eu, assim, novinha, 25 anos na cara, chego no bar e falo, que eu sou mais cervejeira. Essa não, eu que sou, que eu bebo cerveja há mais tempo que você tem de idade. Então é para esse cara aí, mas também experimenta apresentar essa cerveja para os colegas mais jovens, os mais novos, para vocês verem como eles vão se surpreender com a Serra Malte. É uma cerveja que é incrível. Então é isso. E ela tem um sabor um pouco mais adocicado, puxando aí realmente o malte dela, né? A característica dela é o dulçor um pouco mais elevado, e aí junta com esse corpo mais ela é bem mais encorpada, então a sensação quando você vai beber, ela dá uma saciedade maior, né? Então, e aí a gente coloca muito com peixes, com, né, essa harmonização que a Carol puxou, pela sensação que essa Serra Malte dá pra gente. Então, é uma cerveja muito boa. Eu acho que a gente usa pouco ela hoje, tá? De verdade. É uma cerveja antiga nossa, que a gente poderia aproveitar muito mais ela pelo perfil que ela tem, tá? Eu particularmente acho que a gente usa pouco essa marca e ela é excelente. Ela realmente é uma cerveja bem boa e puro malte, tem a sensação boa, tem um amargor que a gente espera, com o corpo balanceado. Então, assim, junta tudo numa cerveja só. Com certeza. E se a gente for ver também, até em questão de teor alcoólico, né? Ela já vai ser a mais alcoólica que a gente apresentou até agora. Ela vai ter 5,5. Então, realmente, a Serra Malte eu gosto bastante. Eu acho que ela tem muito potencial, assim. Fica aí o desafio para vocês, para mudar a cabeça aí dos consumidores sobre a Serra Malte. Aqui também a gente tem a Brahma Extra, né? A Brahma Extra Lager. Ela vai ser uma cerveja de sabor marcante também, né? Ela tem aquele sabor presente, ela marca quando a gente bebe. Ela tem seus 13 de BU, então ela tem menos, ela tá ali entre a Brahma Duplo Malte e a Serra Malte e a Beck's, né? Então ela vai ter 13 de BU. Apesar disso, ela é muito encorpada, ela é bem pesada, ela chega a ter até mais presença de corpo do que a própria Serra Malte que a gente acabou de falar. Então, ela é uma cerveja puro malte feita com um amargor um pouco mais forte, grãos exclusivos da maltaria Brahma, né? Então, o malte dela é da maltaria Brahma e proporciona um mundo extraordinário de sabores ao consumidor. Assim, ela é uma cerveja mais tradicional, que já é também uma marca bem antiga nossa, se reinventou agora, quando voltou essa onda do puro malte, as pessoas falaram, nossa, existe a Brahma Extra Lager, etc. Mas, assim, diferente da Brahma Duplo Malte, por exemplo, ela tem muito mais característica de corpo, ela é mais encorpada mesmo, a gente sente como se a gente estivesse mastigando a cerveja de tão encorpada que ela é, e vai ter o amargor também um pouco mais pronunciado. Aí, como a Ká falou que às vezes, a Sá falou que às vezes até a Serra Malte tem um pouquinho de dulçor ali por conta da presença do malte, vai ser uma característica aqui também da nossa Brahma Extra Lager, né? Então, por isso que petiscos fritos, lembra que eu falei quando a gente frita, traz aquele dulçorzinho da fritura, da caramelização da fritura, por isso que também vai muito bem com essa cerveja. Tem algum ponto aqui para acrescentar, Sá? Não, acho que você falou muito bem. Ela lembra o perfil da Serra Malte, que a gente comentou, mas ela tem um lúpulo um pouco diferente, que dá um aroma diferente. E a família Brahma Extra, né, é uma família muito rica hoje, né? Que tem a Red, tem a Vaz, tem assim, é uma família ampla. É Brahma, né, que é nossa tradicional aí. E assim, acho até que antes a gente vinha muito mais com a Brahma Lager e hoje com o portfólio que a gente tem, a gente acaba
a Brahma Lager vindo um pouco por último ali. Mas a família da Brahma, da Brahma Extra, ela é sensacional, todas elas, né? São bem característicos. A gente veio com aquelas propagandas das harmonizações um pouco ano passado. Eu acho que tem que focar muito no estilo que ela traz, né? E na tradição. Com certeza. E por último, mas não menos importante, né, uma craft aqui, como a gente chama em vendas, a Colorado Ribeirão Lager, que também veio com tudo. Ela também é uma puro malte, mas ela, como toda cerveja da Colorado, tem a adição de alguma outra coisa, da criatividade lá que a Sabrina falou, né, da especiaria. Então ela vai ter uma adição aí também de laranja, que aí vai fazer com que ela seja uma cerveja que tenha aí esse aroma de lúpulo e tal, mas também um aroma cítrico, algo que vai lembrar uma laranja. Você sente essa cerveja até mais fresca já no aroma, assim, você sente o aroma dela, você fala, essa daqui vai me refrescar. Mas apesar disso, ela é uma cerveja de sabor intenso. Ela também vai ter lá seus 20 de BUs, ela vai ter um amargor presenciado, né, um pronunciado, que a gente fala, mas é uma ótima cerveja para quem quer começar no mundo artesanal. Então, eu escuto, quando eu trabalhava em vendas, eu ouvia muita gente falando assim, mas cerveja artesanal é tudo forte, é tudo pesada, a gente só consegue tomar uma, não consegue ficar bebendo em quantidade, etc e tal. Então, a Ribeirão Lager veio para mudar isso, porque ela vai ser uma cerveja artesanal com alto drinkability. O que é isso, né? O poder de bebabilidade, o poder de estar continuando bebendo ali, de beber várias vezes. Então, ela tem essa característica pelo fato de, apesar de ser puro malte, mas ela tem essa citricidade da laranja e ela acaba descendo fácil, tá? Sabor presente sem perder a refrescância, que isso foi a principal coisa que a Colorado quis, não perder a refrescância para ser uma cerveja que o consumidor continuasse bebendo, e utiliza toques de raspas de laranja e extratos de laranja na sua composição. Então, ela também aí vai, como ela tem esse frescor, é muito melhor com alimentos mais frescos, né? Então, peixinho, fruto do mar, saladinha, um peixe grelhado, algo assim, aquele peixe grelhado com limãozinho espremido em cima, no final de semana de sol, fica incrível. Então, essas eram as cervejas, né? Você quer comentar alguma coisa aqui, Sabrina, sobre a Colorado? Não, acho que você falou e eu sou apaixonada com essa cerveja, porque eu acho que a laranja, eu adoro cerveja Vit, né? O estilo, pelo aroma que traz da laranja, dos cravos, enfim. E a Ribeirão, ela traz isso, né? Ela é uma cerveja com o corpo e o amargor. Você vê que 20 e essa intensidade de cor é o estilo Beck's, estilo Serra Malte, tá tudo ali, mas ela tem um frescor, uma refrescância, um aroma que eu acho que fica um balanço perfeito, né? E aí, com o peixe, ela fica incrível, porque eu acho que dá o cítrico dela com o tipo de peixe, eles associam muito bem, mas, com churrasco também fica bom, tá? Então, gente, assim, a gente sempre traz dicas de harmonização, mas a gente não quer Peixe com peixe, Se você quiser, sabe? Tipo, regras. Aí que é só uma dica, você queira fazer um jantarzinho diferente, agradar ali o crush, né? Fazer uma social com a esposa. Aí você vai nessa dica, mas na verdade bebe com o que quiser. É isso aí. E aí, assim, como outra coisa, a gente fez questão de trazer também essa escala de amargor para vocês terem noção de como as nossas cervejas elas estão dispostas, né, no mercado. Porque hoje o amargor é isso, é algo que também está muito em alta. Aumentou também bastante essa conversa sobre amargor depois da Beck's e tal. Então, pensando assim, numa escala de amargor, essas aqui é como as nossas cervejas estão distribuídas hoje, tá? Então, aí um pouco do que eu falei lá, um exemplo clássico aí é a Corona. Olha, o amargor dela é 18, mas a gente não sente esse amargor nela, pelo balanço da cerveja. Então, quando a gente olha só o IBU, né, fala assim, ela é extremamente amarga. Mas não é só isso, né? Eu acho que o amargor sim é importante pelo aroma e pelo sabor, né, pela percepção, mas também é bem legal a gente ver todo o balanço e o contexto da cerveja, porque às vezes a gente acha que é um amargor muito alto,
mas a gente não tem a sensação desse amargor extremamente alto, entendeu? Acho que isso é bem importante. Com certeza. E aí, gente, agora eu acho que a gente pode abrir para perguntas. A gente ainda tem aí alguns minutinhos. E depois aqui também tem algumas curiosidades que a gente gostaria de passar. Meninas, então vou rolar o chat aqui, que tá bombando de pergunta, mas antes das perguntas, eu já queria reforçar que vocês duas, tão simpáticas, já estão, assim, fazendo sucesso aqui com esse treinamento. Então, eu agradeço mais uma vez. Galera, sobre os cards, a Sabrina já me passou, então não se preocupem que vai chegar até vocês para que a gente possa, assim, chegar com essa informação no nosso cliente, né? Acho que vai ficar mais claro e mais fácil de entender e até mesmo para eles saberem como harmonizar no boteco, a gente em casa, o supermercado que está aqui, o time do supermercado também fazer uma boa venda aí de bebida com o que se degustar, né? Então, vocês estão bombando aqui, top, top, top. Karine e Sabrina conhecem demais, show de bola. Mas vamos às perguntas. É fundamental tomar uma cerveja com IBU mais fraco para apreciar melhor uma Beck's que tem o IBU mais elevado? Acho até que você acabou de falar um pouquinho, né, Sabrina? Isso, eu acho que o amargor ele é importante, sim, a gente tem que ter, o lúpulo tem que estar presente lá, mas de acordo com a característica da cerveja, talvez um amargor de 50, que são as cervejas IPA, são 50, 30, né? Enfim, a gente nem vai perceber nelas, mas um amargor de 20 com um corpo mais balanceado a gente não percebe. Então, vai do nosso paladar e vai da nossa harmonização. Cervejas mais amargas com o que a gente vai, né? Se eu colocar uma cerveja extremamente amarga com algo muito fresco, a gente pode ter um balanço errado aí e sentir até mais amargo do que deveria. Então, tem o balanço tanto do que a gente vai comer, né, da nossa harmonização, quanto como a gente vai beber. Certo, Carolzinha? Certo, eu acho que o bacana, assim, para ter em mente sobre a harmonização, a gente precisa encontrar o equilíbrio, né? Então, isso tudo que a Sabrina falou, a gente precisa do equilíbrio. Então, a comida não pode ser mais forte que a cerveja e a cerveja não pode ser mais forte que a comida, porque senão um mata o outro. Então, se eu vou realmente para uma comida mais intensa, mais forte e tal, vamos buscar uma cerveja mais forte também, que vai ter aquele amargor ali que vai conseguir equilibrar. Se eu vou já para uma comida mais leve, que não tem tanto sabor assim pronunciado, digamos assim, eu vou buscar uma cerveja que também seja um pouco mais leve, porque senão a comida vai ter mais sabor do que a cerveja. E tem um negócio legal disso, que é a degustação clássica, né? Da cerveja preta com chocolate. Essa é clássica. Então, é um pouco disso que a Carol falou. A gente vai procurar o equilíbrio, o balanço ali, para que a gente... Imagina eu pego uma cerveja extremamente forte, amarga, né? E vou pegar um peixe. Não combina. Mas aí eu vou com chocolate, que já é mais doce um pouco, ele vai quebrar, e aí fica uma combinação perfeita, né? Muita gente acha que cerveja e sobremesa não combina. Chega na mesa do bar e fala assim, agora eu vou parar de tomar cerveja que eu vou comer a sobremesa, né? E pede, sei lá, um refrigerante. Só que, na verdade, é que se você for realmente comer um bolo de chocolate, alguma coisa de chocolate que é muito forte em sabor, com uma cerveja tipo Skol, uma cerveja Pilsen, que é mais leve, realmente o sabor do doce vai matar a cerveja. Mas se eu pego uma cerveja que vai ter mais sabor, que vai ter sabores semelhantes ao chocolate, como é o caso da Caracu, que vai ter ali o malte torrado, que vai lembrar café, chocolate, etc., e eu como com o meu bolo de chocolate, aí harmoniza. É como se eu estivesse trocando o cafezinho da sobremesa por uma cerveja. Então fica incrível. Podem fazer o teste, bolo de chocolate com Caracu, e depois me conta. É bem bom. Boa. O limão com a Corona muda mesmo o sabor? Então, o limão é meio que uma forma de serviço, né? Existe uma bebida mexicana chamada michelada, que consiste em eu pegar uma cerveja do tipo Pilsen ou American Lager, espremer o limãozinho, colocar uma rodela de limão dentro e colocar sal na borda do copo. Então, é um drink, é uma forma de tomar cerveja, e aí vem muito por essa questão cultural, né? O México, a cerveja é mexicana, essa bebida, esse drink é mexicano, vamos botar então limão aqui e tal.
é uma forma de serviço. Então, sim, quando a gente coloca o limão dentro da Corona, a gente vai sentir ali as notas do limão, o sabor do limão, mas não é obrigado, tá, gente? A gente só tá complementando o sabor da Corona, mas a Corona também fica muito boa sem limão. Acho que a Carol respondeu muito bem aí. A Corona é pelo estilo, por ser mexicana, eles usam limão, dá um pouco de acidez quando a gente coloca o limão e o gostinho, mas a cerveja, sim, pode ser bebida sem o limão. São sensações e sabores diferentes. Acho que todo mundo deve fazer essa comparação aí. É mais pelo... O limão traz refrescância e o México gosta muito disso também, e nós brasileiros gostamos também. Então, acabou dando certo, né? Legal. Tem uma forma correta de colocar a cerveja no copo? Com espuma, sem espuma, ou é da preferência? Cerveja sempre com espuma, gente. Com espuma. Cara, a gente tem um trabalho danado para fazer uma espuma bonita para uma cerveja, para vocês me servirem sem espuma, eu fico danada com isso. Mas tem duas formas, né, da gente servir. Eu vou pegar aqui, hoje eu tô só com minha jarra de café e minha canequinha, eu espero que dê para ver. Uma forma, se eu quiser muita espuma, eu deixo o copo reto e sirvo a cerveja. E aí vai fazer bastante espuma. Depois de um tempo, eu espero ali um tempinho, ela vai rebater e eu completo. Outra forma, que é a que eu mais gosto, é a gente inclinar o copo, mais ou menos assim, o que a gente chama de 45 graus. O Miguel anda com um esquadro na mão, né? Inclina um pouquinho assim o copo. E quando a gente for servir, a gente deixa o líquido da garrafa bater na parede do copo. Eu quero que o líquido bata aqui, ó, na parede do copo, tá? Então, nesse momento, eu não vou fazer espuma. E aí, quando eu tiver já com um pouco mais da metade do meu copo cheio, eu deixo ele reto e completo. Isso aí eu vou ganhar mais ou menos uns 3 a 4 dedos de espuma, que é o que a gente considera como o volume de espuma ideal. Por quê? Porque a espuma, ela preserva os aromas, ela preserva os sabores e, acredite se quiser, a temperatura da cerveja também. Então, cerveja sempre com espuma. Isso, gente, pelo amor de Deus, demora muito para fazer espuma, então não usa copo sujo, porque o copo sujo tira a espuma, né? Tem que lavar o copo direitinho, mas assim, a espuma, ela é perfeita, não pode ter... Assim, tem gente que gosta com muita espuma, mas o chopp é bom com espuminha ali, às vezes a gente fala assim, não, mas vou perder uns ml do chopp, mas deixa nem que seja um dedinho de espuma, que ele vai garantir a temperatura, os aromas que a gente precisa, o gás que a gente, para não desprender o gás da cerveja. Então, a espuma é bem importante. Com certeza. Vou fazer mais essa daqui, gente, aí a gente vai para ver se você sabia, pode ser? Tá. Já ouvi de clientes que a Boêmia que vendemos atualmente não tem o mesmo gosto da mesma que era vendida há alguns anos atrás. Teve alguma mudança na fórmula? Não. A Boêmia, ela atualizou, né, a fórmula ela realmente não era para o malte antes, ela se tornou para o malte por conta de demanda de mercado e tudo mais. A gente está aqui para ouvir os nossos consumidores, né? Então, é até um dos nossos princípios, o consumidor é o patrão, a gente escuta os nossos consumidores e fazemos exatamente as cervejas que os nossos consumidores querem. Mas a gente teve todo o cuidado de manter todos os sabores e aroma da Boêmia original, né? Da Boêmia que já era vendida. Então, falando um pouco até da área que eu trabalhava antes de estar em conhecimento e cultura cervejeira, eu era de ciência do consumidor e sensorial de cervejas. Existe um protocolo de inovação, né? Quando eu quero criar uma nova cerveja, mas que eu quero que o sabor dela fique exatamente igual ao antigo, a gente faz um protocolo que chama de match, né? Igual aquele lá do Tinder, deu match, combina. Então a gente dá lá o protocolo de combinar. E a gente fez essa cerveja seguindo esse protocolo e a gente faz degustação tanto com o produto antigo, né? Com a receita anterior, tanto com a receita nova. E o objetivo é que a gente não saiba diferenciar um do outro. Então, a gente também tem um método um teste chamado Tetrad, que consiste em as pessoas, né, receberem 4 copos de cerveja,
sendo que são 2 pares, né? Então, eu vou ter 2 copos servidos com a receita antiga, 2 copos servidos com a receita nova. Eles vão estar embaralhados. Quando eu receber, eu só não vou saber qual é, eu só vou receber ali os códigos. E eu vou ter que fazer os pares. Eu acho que o 1 combina com 4 e o 3 combina com 2. Não, eu acho que 1 combina com 3. Enfim, aí você vai dizer lá da forma que você quer. O objetivo desse teste é que a maioria das pessoas errem, por mais que possa parecer louco. Porque quanto mais gente errar, significa que a gente não está conseguindo distinguir qual cerveja é qual. Concorda comigo? Então, a Boêmia passou por todos esses testes, ela foi aprovada em todos esses testes, então a gente consegue garantir que é a mesma cerveja, o mesmo sabor, né? Que eu quero dizer, o mesmo aroma, o mesmo sabor que a receita original. Então, a gente tem esse compromisso com o respeito com os nossos consumidores, o respeito pelo mestre cervejeiro que desenvolveu essa receita, então lá pelo Henrique Kremer, que desenvolveu a receita da Boêmia, e o respeito pela cervejaria mãe. Então, a gente não vai mudar a receita, o sabor, o gosto, se não ficar igual que o consumidor quer ou igual que ela sempre foi, tá? Então, às vezes pode ser isso. Eu já vou consumir achando que é uma receita nova, nova fórmula, já vou pensando que ela é diferente. Eu vou acabar sentindo diferente por indução mesmo. Legal. Meninas, eu não sei se posso fazer isso. Acho que tem muita pergunta interessante, mas se a gente for ficar aqui, nós não vamos sair daqui. Eu posso mandar essas perguntas consolidadas e depois vocês me retornam e aí eu repasso as respostas? Pode ser assim? Para vocês? Eu mando, né? E vocês me devolvem depois e aí eu divido com a turma. Pode ser? Que aí vocês vão para o Você Sabia para a gente finalizar por causa do nosso tempo aqui. Fechado. O Você Sabia tem muita coisa que a gente já comentou aqui, né? Maioria delas eu já fui falando durante o treinamento aí, mas vamos ver se tem alguma coisa aqui. Cerveja e chopp são a mesma coisa? Não, né? Por quê? Porque a cerveja ela é pasteurizada, então a gente... o chopp ele tem validade bem menor que a cerveja porque ele é não pasteurizado. Então a cerveja, como sai do tanque, ela vai para o chopp, né? Essa é a característica do... Para a cerveja, ela sai do tanque, vai para a embalagem, a garrafa, lata, enfim, e ela passa por um processo de pasteurização, que é o quê? Elevar a altas temperaturas, né, para matar toda a parte microbiológica, aumentar o tempo de validade dela, que o tempo de validade das nossas cervejas são 8 meses, mais ou menos, tem de 6, 8 meses, 1 ano, depende da cerveja, né? Mas a nossa média hoje está em 8 meses. E a gente, então, tem que pasteurizar, que é matar toda a parte microbiológica que tem na cerveja. Agora, a cerveja, se eu não matasse, se ela vai fazer eu passar mal, não tem. A cerveja ela não tem micro-organismos patológicos, ou seja, aqueles que vão fazer mal à nossa saúde, tá? Então, tem muita gente que me pergunta assim, a cerveja está vencida, o que eu faço? Bebe. Se você quiser, bebe. Eu não jogo fora cerveja. Eu tomo cerveja vencida há meses. Ela não vai fazer eu passar mal, ela não vai fazer eu ter uma dor de barriga, porque ela não tem micro-organismos patológicos. Ela vai mudar a característica dela, porque a gente já falou que a cerveja fresca, ela tem características diferentes, né? Diferente do vinho. Tá, a cerveja está vencida. Eu vou passar mal? Não vou passar mal, mas eu vou ter uma cerveja um pouco oxidada, que ela começa a mudar a característica dela, fica um pouco mais doce, com um aroma um pouco mais forte, mas eu não vou passar mal. Às vezes fica turva, mas tem gente até que gosta de cerveja turva, né? E o chopp, ele tem uma validade de 10, 15 dias, porque a cerveja ela não passou por nenhum processo para tirar esses micro-organismos que aumentam a validade. Por isso, o chopp, a gente tem a sensação da cerveja fresquinha, porque é a cerveja fresquinha. Ela sai do tanque, vai para o barril, em 10 dias a gente bebe. Tá? Então, essa é a principal diferença dos dois. O que mais temos aí, Carol? Vai lá. Outra lá, vamos lá. O que influencia na leveza da cerveja? Então, foi algo que a gente bateu bem no início, né? Então, é justamente a concentração de proteínas da cerveja, do cereal que a gente usou, que vai influenciar aí na leveza. Então, se eu uso um cereal, uma porcentagem de um cereal que tem um menor teor de proteína,
ele vai trazer, vai contribuir para que a minha cerveja ela seja mais leve, seja menos encorpada. A cerveja puro malte é melhor do que com os outros cereais, então foi algo que a gente também bateu, mas vale aqui para a gente reforçar. Não, puro malte é apenas um tipo de cerveja. Temos cervejas consideradas premium que não são puro malte, como a Corona, a Budweiser e a Brahma. E também rótulos que são puro malte, como Stella, Beck's, Skol puro malte, agora a Brahma duplo malte. Então, mais uma vez, puro malte é só mais um jeito de fazer cerveja. E, por último, né, a gente falou ali do engordar menos, tem menos calorias, e também tem essa questão que sempre pergunta, cerveja tem glicose? Não, gente. No processo de fermentação, as nossas leveduras se alimentam da glicose e da maltose, transformando em álcool em CO2 e outros coprodutos. Assim, nenhuma cerveja tem glicose. Lembra que eu falei que o malte, o cereal, ele é responsável pelos nutrientes que a levedura vai consumir durante o processo de fermentação? A glicose é um desses nutrientes. Então, a levedura, ela come toda a glicose, a comidinha dela, ela precisa, a glicose é um açúcar, que ele é um açúcar fácil, né? Ele é um açúcar pequeno, que é consumido facilmente. Então, a levedura, ela vai sempre no que é mais fácil, é aquele pedacinho de carne cortado menorzinho. Então, é a primeira coisa que ela come. Então, nas cervejas, elas não têm glicose, tá? Se tiver aí esses vídeos falando, eu peguei aqui o teste de glicose do meu tio, do meu avô, que é diabético, e botei na cerveja e deu lá que tem glicose. É fake. Percebam que a maioria desses vídeos já são feitos com a cerveja aberta, ou já em um copo, ou já em uma colher, né? Então, é muito fácil manipular ali aquela imagem. Você coloca um pouquinho de açúcar, um adoçante ali do café, quando você vai medir, já foi. Então, a cerveja não tem glicose. Eu acho que é importante a gente frisar isso. Então, a gente trouxe essas do Você Sabia, que eram geralmente as mais perguntadas. A maioria a gente já tinha explicado. Aqui são um slide já mesmo de agradecimento, slide final para mostrar, né, a nossa diversidade de portfólio que temos na Cervejaria Ambev. Então, diversas famílias, diversos estilos, diversas escolas. E é isso, pessoal. Eu vou tirar aqui o compartilhamento para a gente se ver. Se tiverem mais dúvidas, ainda tiver um tempinho. Deixa eu ver aqui. 2 minutinhos. Qual é o maior e o menor teor alcoólico que pode se colocar em uma cerveja? Boa pergunta. Não se coloca álcool na cerveja, né? Então, você não adiciona o teor alcoólico. Como a gente falou ali, é a levedura que é responsável pela formação do álcool. Então, o álcool da cerveja é algo completamente natural. A cerveja é um processo completamente natural. A fermentação é algo que acontece naturalmente, tá? Então, a levedura, ela produz o álcool pela natureza dela. Ela se alimenta e libera álcool e o gás da cerveja e outros compostos também de aroma, algumas vezes. Então, existem realmente teores alcoólicos diferentes. Existem leveduras que podem produzir mais álcool, leveduras que podem produzir menos álcool. Vai depender também da quantidade de nutriente que eu der para minha levedura. Se eu der muito nutriente, ela vai ficar comendo, ficando gordinha e produzindo mais álcool. Se eu der menos, ela vai produzir menos álcool. Então, vai depender aí tudo do que o mestre cervejeiro quer contribuir, né? Quer trazer para a cerveja. E a Brahma Zero? A Brahma Zero, ela é uma Brahma comum que depois ela passa por um processo de dealcoolização. Que vale falar 2 pontos sobre a Brahma Zero. A gente faz a mesma Brahma, chegou lá no final e fala assim, eita, o mercado tá precisando de zero, então manda esse daí para a planta desalcoolizadora para tirar o álcool. Por isso, como a Sal falou, ela é a mesma Brahma. A Brahma Zero é a mesma Brahma do que a Brahma Chopp. E agora, nesse momento de pandemia, nós estamos usando o álcool da Brahma Zero, né, que a gente retirou da Brahma para fazer Brahma Zero, justamente para fazer o álcool em gel, que nós doamos aí mais de 1 milhão de unidades de álcool gel para diversos hospitais do país. Então, foi o álcool da nossa Brahma Zero, a nossa Brahma. Que legal! Ajudando, né? Muito bacana. Muito bom. Aí, eu vi uma pessoa perguntando aqui sobre a Sub-Zero. Eu só queria finalizar deixando claro. Gente, a Antártica Sub-Zero, eu não vi a pergunta inteira, mas eu acredito que seja perguntando sobre a Sub-Zero ter álcool. É porque a Antártica Sub-Zero ela não é uma cerveja zero álcool. Sub-Zero é só para dizer que ela é uma cerveja
gelada, uma cerveja antártica, né? Filtrada abaixo de 0, entendeu? A Antártica é aquela região fria do planeta, né? Que tem os pinguins, os ursos, etc. Então, a gente quis dizer que ela ainda é mais gelada, mais fresca do que a Antártica normal. Então, ela é sub-zero, ela é abaixo de 0. Não significa que ela tem 0 álcool, tá? Por isso que ela tem o teor alcoólico de 4%. A única cerveja nossa 0 álcool é a Brahma 0,0%, que é aquela douradinha. Tá bom? Muito bom, gente. Mais uma vez, assim, eu queria agradecer Sabrina e Carol, primeiro pela disponibilidade, que é em pleno sabadão, né? Vocês estarem aqui conosco, pela simpatia e por todo o conteúdo dividido. Eu não tenho dúvida que a gente sai daqui, é um dos propósitos da Universidade Farid, que a gente saia melhor e maior do que a gente chegou. E eu não tenho dúvidas que a gente vai contribuir tanto no nosso grupo de revendas, que era o primeiro intuito, mas como para os demais, para o varejo, que também está aqui conosco. Eu tenho certeza que vai agregar a cada um que está aqui esse conhecimento dividido com a gente. Agradeço de coração por vocês terem aceitado o convite e estarem aqui conosco nessa manhã de sábado. E a todo o time, chegamos a 185 pessoas, agradeço muito por estarem aqui de coração, participativos, cheios de perguntas. Então, as perguntas que não foram respondidas, eu vou entregar para as meninas, para que elas possam nos retornar e que a gente não fique sem resposta, tá? Quanto aos cards que deu o que falar no chat, já estão comigo. Sabrina já enviou. Então, vai chegar na mão de vocês, sim, para que vocês estejam mais bem munidos de informação e de informação certa para vender para o nosso cliente. Érica, você quer falar alguma coisa? Que a gente já finaliza por aqui. Deixa eu te liberar aí. Só um minutinho. Acho que enquanto a Érica tá tentando aí, eu gostaria de agradecer. Com certeza, a gente também aprende muito fazendo treinamento, porque a gente vê as dúvidas, a gente pensa um pouco, né? Começa a pensar outras coisas, a gente já vai dando treinamento, já vai pensando um monte de coisa aqui, o que a gente pode fazer para melhorar, para ajudar mais. Então, estamos totalmente à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem, conte com a gente, vá visitar as nossas plantas, qualquer uma nossa está de portas abertas, né? E estou à disposição sempre aí. Muito obrigada. Obrigada. Gente, obrigada também, eu queria agradecer Muito principalmente. bem, obrigada. Eu adoro fazer treinamento, eu já falei que eu sou tagarela, né? Eu adoro falar de cerveja. Então, não é esforço nenhum acordar no sábado para estar falando de cerveja, passando esse conhecimento, essa paixão para tanta gente interessada, principalmente. Então, adoro quando tem bastante perguntas. Obrigada pelo convite. Nós da Ambev estamos sempre de portas abertas para passar esse conhecimento, propagar esse conhecimento cervejeiro, receber vocês nas nossas cervejarias quando for preciso. Então, fica aí, né, esse caminho aberto. Qualquer dúvida, manda pra gente, manda pra Sabrina, manda pra mim. Se a gente não souber responder, acho difícil, mas se a gente não souber responder, às vezes acontece. A gente procura os nossos colegas e sem resposta vocês não ficam, tá, gente? Eu espero que tenha sido muito enriquecedor, que ajudem vocês aí com os nossos clientes a continuar vendendo o nosso trabalho. O trabalho de vocês é muito importante. As pessoas que estão na ponta lá todos os dias, dando a cara a tapa para fazer as nossas cervejas que a gente cria aqui com tanto carinho, vender. Então, é muito legal quando a gente chega em um bar, em um restaurante, em um supermercado, que a gente vê ali os produtos que a gente cria, que a gente faz com tanto amor. E são vocês que estão lá vendendo para a gente. Então, muito obrigada também por isso. E é isso. Érica, só um recadinho que você já finaliza aqui, então. Gente, acabei de colocar aí no chat também o link para avaliação de reação do treinamento. Como eu falei no início, é muito importante que vocês nos retornem para que a gente possa melhorar nos próximos e faça melhor cada dia mais. Érica, com você. Agradecer demais a Carolina e a Sabrina. Vocês são maravilhosas. Meu Deus, que conhecimento! Olha, a gente quer receber vocês aqui na Farid um dia, presencial. Verdade. Tá? Tá feito o convite. Vamos depois esperar essa pandemia passar e a gente organiza essa vinda, tá? Muito obrigada por vocês terem compartilhado o conhecimento de vocês. O lema nosso na Universidade Farid é: aqui a gente cria e compartilha o conhecimento. Então, nessa manhã, a gente honrou o nosso lema.
Vocês compartilharam conhecimento e, com certeza, mais conhecimento será criado a partir dessa partilha. Então, muito obrigada a vocês duas e obrigada a cada colaborador que esteve aí presente, que ficou o tempo inteiro, que anotou, que escreveu. Eu estava sempre dando uma olhada, tinha gente escrevendo, anotando. É isso aí. Conhecimento nos ajuda a vender melhor. E para aqueles que são apaixonados pela cerveja, a consumi-la com mais consciência, com consciência de cada detalhezinho do sabor dela e apreciando cada detalhe. Muito obrigada a todos. Um ótimo final de semana. Obrigada, Maria. Obrigada, Érica. Obrigada, Tim.